Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Ministério Público Federal promove ação integrada nacional em defesa dos direitos das comunidades quilombolas. Audiência pública também no Rio de Janeiro. Ministério Público Federal quer mais segurança no maior aeroporto internacional do país. Em Rondônia, índios Suruí ganham destaque internacional por projeto sustentável de venda de créditos de carbono. E veja também, Justiça condena envolvidos no desvio bilionário de verbas públicas do Fórum Trabalhista de São Paulo a devolverem o dinheiro. Essas e outras notícias agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A Justiça Federal deu mais um passo importante para punir os responsáveis pelo desvio bilionário de recursos públicos nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Estabeleceu multas e condenou os envolvidos no esquema de corrupção a devolverem o dinheiro desviado. A denúncia é do Ministério Público Federal. Todos os dias, 20 mil pessoas passam pelas duas torres de 19 andares do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os prédios começaram a ser construídos em 1992. 6 anos mais tarde, as obras foram paralisadas por causa do escândalo do superfaturamento dos contratos. Hoje, 15 anos depois, o episódio ainda está na memória de quem percorre algumas das 90 varas trabalhistas do Fórum. Desviaram muito dinheiro e o trabalhador continua nessa situação. Não tem nem o que falar, né? O país da corrupção, acho que não vai continuar assim, não mudou. Tem que ir em busca de quem ficou com o dinheiro e recuperar. Na época, o Ministério Público Federal ajuizou 2 ações civis públicas. A primeira em 1998, logo que foi comprovado o desvio de verbas, citava o então juiz Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do TRT paulista e chefe da Comissão de Obras do Tribunal, como principal responsável pelo esquema. A segunda em 2000, quando surgiram evidências da participação do Grupo OK do ex-senador Luiz Estevão. Além deles, empreiteiros e empresas de construção foram citados. Ao todo, as obras custaram 235 milhões de reais, mas apenas 66 milhões foram realmente gastos. 170 milhões de reais foram desviados para as contas em paraísos fiscais. Em valores corrigidos, o rombo passa de 1 bilhão de reais. Agora, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a condenação dada em primeira instância ao juiz Nicolau dos Santos Neto, ao ex-senador Luiz Estevão e a outros réus e empresas envolvidos no esquema. Todos foram condenados a pagar multa e a devolver os valores desviados. A procuradora Maria Luísa Rodrigues de Lima, que atuou desde o princípio no caso, explica que o MPF busca a reparação dos danos nas esferas civil e criminal. No âmbito civil, o que o Ministério Público pleiteou já em 1998 e 1999 foi a devolução do desvio das verbas públicas, do estrondoso desvio de verbas públicas. Então, tem caráter reparatório, indenizatório, né, de acordo com o que prevê a Lei de Improbidade Administrativa. Além do principal, do desvio principal, o Ministério Público pleiteia multa, que seja combinado multa e danos morais, de acordo com o que está previsto na lei. E no âmbito criminal, o que se pede, o que o Ministério Público pleiteia, são as penas previstas no Código Penal. Ela destaca a importância da confirmação dessas condenações na esfera civil pelo TRF. Foi um passo importante para que o ressarcimento ocorra, né? E que se espera agora, que o Ministério Público espera, que seja dada efetividade a essa decisão, que o Judiciário realmente possa responder de forma mais pronta ao caráter indenizatório, né, desses desvios. Para o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas, a condenação também tem um caráter educativo para a sociedade. Tem uma importância fundamental exatamente para poder criar constrangimentos para quem, porventura, queira ter o mesmo tipo de atitude.
ou seja, se locupletar com dinheiro público. É preciso cada vez mais mostrar que desviar dinheiro público é crime e é crime passível de punição. Porque, para muitos, há a impressão de que o dinheiro público não pertence a ninguém. E uma vez que não pertence a ninguém, quem for mais esperto se apropria dele. Para a doutora Maria Luísa, a Justiça ainda deve travar uma batalha contra o tempo para cumprir o seu papel na esfera criminal. Os crimes prescrevem, esse é o grande risco. Os crimes prescrevem e temos aí o risco de prescrição de 2 penas impostas a Luiz Estevão de Oliveira Neto, formação de quadrilha e uso de documento falso. No âmbito dessa ação, ele já foi condenado, mas se espera que venha ocorrer o trânsito em julgado antes de maio de 2014. Urge, então, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não permitam que isso ocorra. Como parte das obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, está sendo ampliado e modernizado. O Terminal 1 passa por reformas e o 2 está quase pronto. Com as mudanças, o aeroporto passa a ter capacidade para atender 44 milhões de passageiros por ano. O Ministério Público Federal defende melhores condições de segurança no aeroporto e fez uma audiência pública para debater o assunto. Corredores cheios, tapumes por todos os lados. E isso não sem antes enfrentar longas filas, tanto para embarcar quanto para desembarcar, vencer o forte calor cada vez mais frequentes com as constantes falhas no sistema de ar-condicionado e depois ainda correr o risco de pegar um táxi pirata ou até mesmo ser assaltado. E tudo isso sem sequer ser registrado pelo sistema de câmeras, que praticamente são inexistentes por aqui. Sobram problemas, sobram reclamações. Entrei dentro do estacionamento e peguei vários corredores sem saída, tive que dar ré, nenhuma vaga. De repente eu encontrei o funcionário, que parecia o funcionário responsável, e perguntei para ele, onde é que tem vaga? Ele disse, não tem vaga, minha senhora. O carrinho não funciona, não tem vaga no estacionamento, não tem quem te instrua nada. Eu fui pedir uma informação ali, onde é que é a saída do Nacional? Me informaram o lado contrário, que era o Internacional. Aí, quer dizer, parece que é uma grande bagunça. Fundado na década de 70 e dono de títulos invejáveis como o maior do país e o segundo maior em trânsito de passageiros do mundo, o Aeroporto Internacional Tom Jobim é alvo do Ministério Público Federal no Rio. A segurança das aeronaves, dos passageiros e funcionários, além da iminente privatização, foram assuntos discutidos em audiência pública. Participaram dos debates integrantes da sociedade civil, das polícias federal, civil e militar, guarda municipal, representantes da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Infraero e empresas aéreas. O Ministério Público Federal, em razão da concessão do aeroporto ser uma realidade que não se pode fugir, entendeu por conveniente convocar essa audiência pública para ouvir de todos os órgãos públicos e também da sociedade as condições atuais de segurança pública no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e aferir com essas autoridades sugestões para o aperfeiçoamento dessas condições de segurança. O MPF no Rio de Janeiro já instaurou 2 inquéritos civis públicos sobre a falta de segurança do aeroporto internacional. Em julho deste ano, também expediu recomendação ao superintendente da Infraero no Galeão, pedindo o remanejamento das câmeras de segurança. O objetivo era aumentar o número de equipamentos nas áreas de controle migratório dos terminais 1 e 2. Este delegado da Polícia Federal confirma as falhas na segurança. É bem verdade que se pudéssemos alterar a questão não só orçamentária, financeira, com relação à prioridade que se deve dar à fronteira, não só a questão política, não só a questão legal, nós teríamos aí uma melhor condição de trabalho. E, consequentemente, a nossa melhor condição de trabalho reflete exatamente na questão do bom atendimento do cidadão, que merece. De acordo com o representante da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC é responsável apenas pela segurança das aeronaves e dos passageiros dentro da zona aeroportuária. Quem deve cuidar da segurança nos terminais é o operador do serviço, público ou privado. A Infraero afirmou que estudos realizados há 2 anos indicam que seriam necessárias cerca de 3.000 câmeras
para manter a segurança ideal no aeroporto Tom Jobim, o que geraria um custo aproximado de 30 milhões de reais. Ao término das obras, teremos no Terminal 1, 388, no Terminal 2, 104 e no TECA, mantendo-se as 28, passando de 169 câmeras atualmente para 520. E esse número é suficiente? Esse número é o que está no nosso projeto, certo? Dentro dos terminais. Ali eles estão pedindo câmeras externas, uma série de outros investimentos que eu acredito que não vai ter tempo hábil da Infraero realizar. Para o representante da Receita Federal, a maior dificuldade da operação do aeroporto está na complexidade do sistema, que envolve diversos órgãos. É uma área muito grande, as atribuições são imensas e os recursos humanos são poucos. A gente tem uma política de pessoal apertada no governo federal, isso é óbvio, né? Restrição orçamentária, contingenciamento e por aí vai. Então o que tem que ser feito? Se investir em infraestrutura, se investir em sistemas, em inteligência. O procurador da República fez uma análise positiva da audiência e afirmou que as informações coletadas vão dar condições para o MPF fazer novas recomendações ao futuro administrador do aeroporto. O Ministério Público naturalmente não descarta a possibilidade de serem ajuizadas ações judiciais. A gente quer ao máximo fugir disso porque a gente sabe efetivamente que a concessão é uma realidade e, na verdade, quanto antes ela ocorrer, mais tempo a futura concessionária vai ter para poder, enfim, implementar essas medidas de segurança antes da Copa do Mundo. Então, nós não pretendemos ajuizar ações judiciais, mas, se for necessário, serão ajuizadas para que essas condições de segurança sejam garantidas e que possam ser, no futuro, cobradas da futura concessionária. Na semana passada, o MPF no Rio de Janeiro entrou com ação civil pública pedindo para a Agência Nacional de Aviação Civil suspender a licitação de concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O motivo é uma falha no edital com relação a cláusulas sobre segurança na área do aeroporto. A ação também pede a instalação de uma quantidade maior de câmeras de segurança em vários setores do aeroporto. A ANAC informou já ter fornecido subsídios à Advocacia Geral da União para que sejam tomadas as medidas cabíveis. No próximo bloco, o MPF organiza audiência pública e desenvolve ação integrada nacional em defesa dos direitos das comunidades quilombolas. É daqui a pouco.